Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 1, 1878 d.C. Distrito 62, Rukongai Oriental, Kagarashi. O sol brilhava intensamente, e uma brisa fresca agitava as folhas ao longo da rua. Duas crianças, vestidas com roupas limpas, caminhavam, aproveitando o vento. Sua presença se destacava nitidamente no ambiente hostil ao redor. Ishimaru, anda logo. As inscrições para a Academia X estão quase acabando. Não quero esperar até amanhã. Uma jovem animada de cabelos alaranjados, vestida com um yukata branco, pulava e saltitava animadamente. Atrás dela, um rapaz de cabelos grisalhos e olhos semicerrados caminhava lentamente. Soltando um suspiro, ele finalmente apressou o passo, claramente desacostumado com o entusiasmo sem limites dela. Não tinha escolha, não conhecia a garota há muito tempo e eles não eram exatamente próximos. A conexão deles existia apenas por causa de um homem. Esses são Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru. Calha a boca. Você tem vontade de morrer? Esses dois não são pessoas com quem você quer se meter. À medida que os dois se afastavam, algumas almas escondidas nas casas dilapidadas soltaram suspiros de alívio, enquanto outras os olhavam com ganância nos olhos. Matsumoto, eu te disse antes de sairmos, não use nada muito elegante. Não posso garantir que você não vai ficar pelado andando por aí desse jeito. O Distrito 62 não é como o Distrito 1. As almas aqui são as oprimidas ou as completamente cruéis. Hanjiko fez beicinho, falando em tom casual. Só fui ao Distrito 1 por pouco tempo. Foi aqui que eu cresci, claro que sei como é. Mas este yukata foi um presente da Masatsuki. A rua caiu em um silêncio assustador, e todos os sussurros abafados cessaram. As almas ao redor encaravam Hanjiko, ainda fazendo beicinho, com inveja nos olhos. De repente perceberam a sorte que ela tinha. Rukongai, o primeiro destino das almas após a morte, era dividida em 80 distritos. Quanto maior o número de distritos, piores as condições de vida e a segurança. A vida nos distritos periféricos era brutal. O Distrito 1, com sua segurança, casas estáveis e comida abundante, era como o paraíso para aqueles que sofriam no Distrito 62. Mas essa garota esteve lá, até ficou por um tempo, e agora andava por essas ruas com roupas impecáveis. A constatação fez com que seus narizes ardessem de amargura. Então é assim que é ser rico? Droga, minha família inteira não conseguiu juntar dinheiro nem para algumas moedas. Estou com tanta inveja. Chefe, será que a gente não deveria roubar as roupas dela? Cala a boca. Você ao menos sabe quem a acolheu? Hanjiko-san é da família de Aozaki Oyabun. Se ele ouvir o que você acabou de dizer, eles instintivamente olharam ao redor, certificando-se de que o homem que temiam não estava por perto, antes de finalmente relaxarem. Falando nisso, onde está Aozaki Oyabun? O homem conhecido como chefe perguntou. Ouvi dizer que pessoas do Distrito 63 estão vindo para tomar conta do nosso território. Aozaki Oyabun provavelmente está lutando. Já faz um dia. Parece certo. Aozaki Oyabun adora caçar os fracos. Os subordinados murmuravam entre si juntando o que sabiam. Besteira. Aozaki Oyabun jamais faria algo assim. De repente o chefe se endireitou com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Cerrou os punhos e gritou emocionado. Ele deve estar lá fora protegendo o Distrito 62. Droga, uma batalha tão importante e ele nem me levou com ele. Os subordinados trocaram olhares silenciosos. Você realmente não sabe por que ele não te levou? Você é tão fraco quanto uma garota. Se você não tivesse se agarrado ao Aozaki Oyabun logo cedo e se tornado seu lacaio, já teríamos te eliminado há muito tempo. De jeito nenhum você seria o chefe agora. Isso mesmo. Aozaki Oyabun nem nos vê como seu próprio povo. Vamos ajudá-lo. Gritou o suposto chefe, cerrando os punhos. Com isso, as almas reunidas seguiram Hanjiko Matsumoto e Gin Ishimaru, formando uma grande procissão enquanto marchavam em direção ao Distrito 63. Bang! No momento seguinte, uma figura esfarrapada foi lançada como uma bala de canhão, batendo em uma árvore antes de deslizar para baixo, mole, como uma pilha de carne quebrada. Sangue se acumulou no chão. Por um segundo, as almas congelaram em choque, então uma aclamação estrondosa irrompeu. Aozaki Oyabun. Ao longe, cercado por um grupo de pessoas, estava um homem de cabelos e olhos negros. Seus traços altos e bem definidos carregavam uma estranha mistura de elegância e selvageria. Masatsuki, estou aqui. Hanjiko gritou em voz alta, acenando com a mão para ele. Ao ouvir sua voz, Masatsuki Aozaki soltou um suspiro e casualmente mandou outra alma voando com um soco. Esta era a Sociedade das Almas, o mundo de Bleach. 20 anos atrás, ele havia transmigrado para este mundo, nascido em uma família de espadachins. No entanto, ele não estava na Sociedade das Almas a princípio, mas no mundo dos vivos, o reino humano de Bleach. Quando chegou, ele erroneamente acreditou que havia sido transportado para um mundo paralelo semelhante à era moderna de sua vida passada. Só quando viu espíritos errantes, monstros com peitos vazios e máscaras brancas, e guerreiros empunhando espadas para combatê-los, é que percebeu onde realmente estava. Então, após morrer de uma doença, ele se viu na Sociedade das Almas, confirmando que havia de fato renascido em Bleach. Agora, à distância, Hanjiko e Gin, duas futuras figuras conhecidas, observavam. Quando Masatsuki foi colocado no Distrito 62, ele estava em constante alerta, cauteloso com as almas ao seu redor. Afinal, os distritos com maior número de habitantes eram notórios por sua ilegalidade e condições precárias. Mas com o tempo, ele percebeu que aquele lugar não era tão perigoso quanto ele havia imaginado inicialmente.
Ao contrário de outros transmigradores, ele não possuía o sistema escolhido nem trapaças. No entanto, sua Reiatsu era naturalmente superior à da alma média, e sua capacidade de perceber e controlar Reishi era mais aguçada do que a da maioria. Morando em Rukongai, ele não tinha um método formal para treinar Heiryoku. No entanto, a principal diferença entre um corpo físico e um espiritual era que este último era composto de Reishi em vez de matéria física. Isso significava que o treinamento físico convencional ainda podia ser eficaz. A base de sua vida passada no Kendo também lhe proporcionara uma vantagem significativa. 6 anos atrás, para sobreviver e evitar ser caçado, ele treinou incansavelmente e lutou com unhas e dentes. Através de inúmeras batalhas e traições, através de derramamento de sangue e dificuldades, ele abriu caminho até o topo. De uma alma anônima ao chefe indiscutível do distrito de Kagarashi, ele até ganhou confiança suficiente para tentar o exame de admissão para a Academia Shin. Nem ele conseguia se lembrar de quantas vezes havia lutado, de quantas vezes havia sangrado. Mas sua Reiatsu por si só era prova de tudo que ele havia suportado. Ele se tornou o chefe do Distrito 62 por uma questão de poder. Almas comuns poderiam se sustentar absorvendo passivamente Reishi do ar, eliminando a necessidade de comida. Mas almas de alto nível de Heiryoku como Masatsuki eram diferentes. O Reishi na atmosfera de Rukongai não era suficiente para sustentá-lo. Ele precisava de comida para sobreviver. Então ele lutou. Derrotou todos os oponentes em seu caminho, apoderou-se de seus alimentos e armas e estabeleceu seu domínio sobre este distrito. Ele se tornou o chefe, e seus subordinados continuaram a saquear recursos para ele. A comida reabasteceu Heiryoku. Espadas o municiaram e a seus homens. As lâminas excedentes eram vendidas por dinheiro. Esse dinheiro comprava mais comida. E assim o ciclo de saques e sobrevivência continuou. Capítulo 2. Tudo isso era apenas para sustentar sua existência e torná-lo ainda mais forte. Por causa de tudo que ele suportou, Masatsuki Aozaki desenvolveu uma indulgência imprudente em relação aos seus próprios desejos. Hanjiko Matsumoto era uma alma que vivia em Kagarashi. Como alguém com potencial para se tornar uma Shinigami, o Reishi no ar não era suficiente para sustentá-la. Ela estava à beira da morte por inanição quando encontrou Masatsuki Aozaki, que coletava dinheiro para proteção nas ruas. E aí, garoto? Qual é o seu nome? Masatsuki teve uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse visto aquela cena antes. Hanjiko Matsumoto, a frágil garota falou fracamente. Sem hesitar, Masatsuki usou a comida que havia recuperado para salvá-la da morte, garantindo para si uma futura e bela esposa no processo. Aizen-sama, você está interessado naquele homem? Sob a sombra de uma árvore, um homem cego de pele escura e óculos de proteção olhava na direção do campo de batalha onde Masatsuki estava devastando as ruas. Interessado? Não. Aquele homem é meu desde o começo. Ele tem me ajudado bastante nas operações no Distrito 62. Aizen folheou casualmente um arquivo em suas mãos. Era o dossiê de Masatsuki. Nome, Masatsuki Aozaki. Idade, 20. Origem, alma do mundo dos vivos. Território atribuído, Distrito 62, leste de Rukongai, Kagarashi. Classificação Reiatsu, 17. Avaliação, parece tranquilo e despreocupado, extremamente autoindulgente. No entanto, na verdade, é implacável e ambicioso. Observação, exibe o potencial de nível de tenente. 100, está a sua avaliação final. Com isso, Aizen pegou uma caneta e começou a fazer ajustes no relatório. A classificação Reiatsu foi alterada para 16, e a nota foi atualizada para o potencial de nível de capitão. Você parece ter grandes expectativas em relação a ele. Está planejando trazê-lo para o nosso lado? Kanami-sen não conseguia enxergar, mas o tom de voz de Aizen deixava sua posição clara. Há 4 anos, eu o vi pela primeira vez em Kagarashi. Naquela época, seu nível de Reiatsu era inferior a 20, ele era apenas mais uma alma insignificante. Aizen olhou para o relatório de avaliação e falou em um tom calmo e uniforme. Mas em apenas 4 anos, sua Reiatsu atingiu o 16º nível, o nível de um membro médio do esquadrão. O mais importante é que ele é uma alma do mundo dos vivos, mas sobreviveu em Rukongai. Esse nível de talento é incrivelmente raro. Ele não pertence a este lugar. Então, você vai mandá-lo para a Academia Shin? Os lábios de Aizen se curvaram em um sorriso gentil, que irradiava calor e naturalmente deixava as pessoas à vontade. Exatamente. O talento dele não deveria ser desperdiçado aqui. Seireitei é onde ele pertence. Masatsuki apertou ainda mais o pescoço de uma alma, erguendo-a no ar. Seu olhar se voltou para uma grande árvore ao longe. Ele não conseguia ver nada, mas sabia que alguém o observava dali. Uma onda de excitação surgiu dentro dele. Não porque ele estava prestes a entrar na Academia Shin, não, isso era apenas um trampolim. Era porque ele estava um passo mais perto do Gyoku. Desde que conheceu Aizen no Distrito 62 e despertou seu interesse, Masatsuki permaneceu ali, caçando almas com potencial Shinigami. Ele as despojou de seus Heiryoku, não apenas para trocar por recursos, mas também para se aproximar de Aizen, buscando uma maneira de se apoderar do Gyoku. Afinal, o ano era 1878. O experimento Gyoku ainda nem havia começado. Aquele artefato milagroso, aquele capaz de manifestar os desejos mais profundos de alguém e guiar sua evolução, ainda estava em seus primórdios. Aizen ainda estava reunindo materiais para sua criação. Levaria mais um século até que ele conseguisse se fundir com ela. Genizai Shigekuni Yamamoto continuou sendo o Shinigami mais forte, tão formidável quanto sempre. Os arrancars mais poderosos da época eram Stark, Lilinete e Ukiyoha. Iwasha ainda não havia invadido a Sociedade das Almas. E Ishigo Kurosaki?
Ele nem tinha nascido ainda. Nesta era, a guerra entre os Shinigami do mundo dos vivos e os Quincy continua. As famílias nobres da Sociedade das Almas continuam suas lutas intermináveis por poder, marcadas por assassinatos e intrigas políticas. Enquanto isso, os Outlaws do Eco Mundo nunca param de buscar preencher o vazio em suas almas. Caos e derramamento de sangue reinam nos 3 reinos. Mas Atsuki Aozaki não era particularmente ambicioso. Ele só queria capturar um Gyouko para se fortalecer. Seria pedir demais? Ignorando o sangue acumulado no chão, ele permaneceu imperturbável. Hanjiko Matsumoto caminhou até ele com uma expressão calma. Ela estava acostumada a cenas como aquela, onde o sangue corria livremente. Viver no Distrito 62 significava que não havia como evitar essas coisas. Mas Atsuki, vamos logo. A seleção para a Academia Shin vai começar. Ela saltou para mais perto, cheia de energia, sua voz ecoando alegremente. Mas Atsuki jogou para longe o último de seus oponentes e pegou Hanjiko quando ela saltou em sua direção, com um sorriso irônico no canto dos lábios. Como eu pude esquecer? Eu só queria ganhar um dinheirinho extra antes de ir embora. Ele riu baixinho, bagunçando o cabelo dela. Ela ainda não era adulta, mas já era adorável. Você fala isso como se a gente fosse passar na prova só de aparecer. Hanjiko inflou as bochechas em protesto, batendo a cabeça no queixo dele. E não mexa no meu cabelo. Passei um tempão arrumando ele hoje. Mas Atsuki riu e então a colocou em seu ombro. Certo, rapazes. Tirem a roupa deles. Não os deixem com nada. Sim, Aozaki Oyabun. Seus subordinados agiram com rapidez e eficiência. Em menos de 15 minutos, mais de 20 almas do Distrito 63, que vieram para tomar território, ficaram completamente nuas. Mas Atsuki levou apenas seus objetos de valor antes de partir com Hanjiko, Gin e Shimaru em direção a Seireitei. À medida que caminhavam, a paisagem mudava gradualmente. As ruas ficavam mais limpas, os prédios mais altos, seu design mais intrincado e refinado. Comparado a Rukongai, a grandiosidade deste distrito era um mundo completamente diferente. Então, estrondo. Um estrondo ensurdecedor sacudiu o ar enquanto fumaça e poeira enchiam o caminho à frente. Um enorme muro de pedra desabou de cima. De dentro da névoa, uma figura imponente, de cabelos pretos e curtos, e constituição robusta, avançou com um sorriso largo e irrestrito. Vocês estão aqui para o exame de admissão à Academia Shin, certo? Sou Kaivan, o guardião do portão leste de Seireitei. Se quiser entrar, espere aqui. Depois de passar no teste, você poderá finalmente dizer adeus a este lugar. Kaivan, segurando uma espada enorme, olhou para os esperançosos aglomerados no portão. Com um sorriso casual, abriu as portas de pedra, revelando um grupo de Shinigami em uniformes pretos, presumivelmente instrutores da Academia Shin. Aproveitando a oportunidade, Masatsuki esgueirou-se silenciosamente pela multidão e foi até Kaivan. Deu um puxão discreto na manga do homem. Kaivan olhou para as moedas na palma da mão de Masatsuki, rapidamente as guardou no bolso e então olhou ao redor cautelosamente antes de dar um passo para trás. Masatsuki, o que te traz ao Distrito 1? Que tipo de negócio você está administrando desta vez? Desta vez, não estou aqui a negócios, respondeu Masatsuki com um sorriso. Estou aqui para fazer o vestibular da Academia Shin. Então, você finalmente decidiu se tornar um Shinigami? Com sua Reiatsu, você poderia ter feito o teste há muito tempo. Eu realmente não entendo por que você esperou tanto. Kaivan suspirou, balançando a cabeça em decepção. Mas isso significa que você não terá mais trabalhos paralelos. Vamos lá, um dos 4 grandes guardiões Seireimon de Seireitei reclamando de dinheiro? Você precisa mesmo de dinheiro extra? Nem mencione essa bobagem dos 4 grandes guardiões Seireimon. Sou apenas um porteiro glorificado. Meu salário mal dá para pagar, e minha esposa fica se comparando àquelas nobres damas. Kaivan suspirou, sacudindo as moedas na mão. Você não é do tipo que chega de mãos vazias. Esse dinheiro deve ser para outra coisa, certo? Que tipo de conversa é essa? Não somos como irmãos. Mas Atsuki sorriu, passando um braço em volta dos ombros de Kaivan. Sinceramente, só quero ter certeza. O vestibular deste ano não será diferente dos anos anteriores, certo? Classificações da Reiatsu nesta história. No Bleach original, os níveis de Reiatsu eram classificados do 1º ao 20º nível. 3ª patente e acima, nível de capitão. 4º a 5º posto, nível tenente. Classificações abaixo de 5º, não especificado em detalhes. Para esta história. 6º a 12º posto, nível de oficial sentado. Abaixo do 12º nível, membros comuns do esquadrão. Capítulo 3. Só isso? Você está falando sério e me dando dinheiro para isso? Vamos lá, não seja um estranho. Foi o que Kaivan disse, mas Masatsuki observou enquanto ele colocava o dinheiro no bolso sem qualquer intenção de devolvê-lo. Não se preocupe, o teste é o mesmo de sempre. Avaliação Reiatsu. Sinceramente, até passar nessa parte já é difícil o suficiente. Em Rukongai, só ter o suficiente para comer já é uma conquista. Não são muitos os que têm um Heiryoku forte para começar. Se os requisitos de admissão ficarem mais rigorosos, quase ninguém de Rukongai conseguirá passar. Boa observação. Certo, vou me registrar. Mas Atsuki entregou a Kaivan outro maço de dinheiro antes de se virar para sair. Esse cara já tinha feito muitos favores para ele no passado. Os nobres de Seireitei estavam acostumados ao estilo de vida luxuoso, e alguns tinham um fascínio bizarro pelo chamado lixo de Rukongai. Ele e Kaivan haviam feito uma fortuna considerável administrando esse comércio. Sem mencionar que Masatsuki aproveitou a oportunidade para conhecer muitas damas e esposas nobres, participando de algumas trocas profundas e ao mesmo tempo, ganhando um dinheiro extra. É claro que seu processo de seleção de clientes era tão rigoroso quanto seu regime de treinamento pessoal. Masatsuki não tinha queixas, ele só podia agradecer a sua boa aparência. Masatsuki, quando ele se tornar um Shinigami, ficando bem debaixo do nariz dos nobres, ele provavelmente vai se comportar, certo?
Kaivan pensou consigo mesmo. Mas isso foi apenas um pensamento passageiro. Ele não ousaria dizê-lo em voz alta. Os nobres valorizavam sua reputação acima de tudo. Se fossem implacáveis o suficiente, não hesitariam em matar os próprios irmãos. Ninguém se importaria se um mero guardião vivesse ou morresse. Alguns anos atrás, Tokinada Tsunayashiro, da família Tsunayashiro, torturou e assassinou seus próprios colegas. Assassinou o herdeiro de seu clã e até matou sua própria esposa. O capitão Keraku denunciou, e a Central 46 o condenou à prisão domiciliar por alguns séculos. Mas para almas que poderiam viver de 2 a 3 mil anos, o que eram algumas centenas de anos. Enquanto Kaivan refletia sobre suas preocupações, o verdadeiro culpado, Masatsuki, parecia completamente à vontade, flertando casualmente com uma das examinadoras da Academia Shin. Examinador, estamos conversando há algum tempo, mas ainda não sei seu nome. A bela examinadora hesitou por um momento antes de finalmente responder. Lisa Yadimaru. Então, Lisa, terceiro assento? Ouvi dizer que o capitão Keraku tem uma grande consideração por você. Não ficaria surpreso se você fosse promovida a tenente em breve. Masatsuki sorriu. Você me conhece? Vamos lá, não me subestime. Sou um homem de negócios. Tenho bons contatos em Seireitei. Masatsuki enfiou a mão no casaco e tirou um maço de cartas. Aqui, meu cartão de visita. Meu nome é Masatsuki Aozaki. Estou ansioso para trabalhar com você. Lisa pegou um e deu uma olhada. Agência de biscates. Isso mesmo, a agência de biscates. Contanto que o dinheiro seja bom, cuidamos de qualquer coisa. Masatsuki abriu um sorriso encantador. Qualquer serviço que você precisar, nós temos. Qualquer serviço, hein? Lisa olhou para Masatsuki antes de zombar e guardar o cartão. Não estou interessado nesse tipo de serviço. Mas no momento em que ela disse isso, um leve rubor surgiu em seu rosto, misturado à irritação, talvez até mesmo ao constrangimento. Esse desgraçado do Masatsuki realmente teve a coragem de me dizer isso? Para Lisa, que passou anos lendo secretamente livros sobre certos tópicos, isso era absolutamente impossível de aceitar. E ainda assim impossível de rejeitar. Sem mencionar que ela não estava ali apenas como examinadora. Ela viera da 8ª divisão com ordens de recrutar potenciais recrutas para o Gotei 13. E lá estava Masatsuki, flertando descaradamente com ela, em público nada mais, nada menos, bem no meio dos exames de admissão. Se alguém como ele realmente se tornasse um Shinigami e se juntasse ao Gotei 13, ele precisaria de muita disciplina. Masatsuki Aozaki. Uma voz chamou do portão espiritual, interrompendo a conversa. Peço desculpas, Lisa-san, parece que chegou a minha vez. Vou fazer o teste primeiro, vamos conversar de novo na próxima vez. Masatsuki deu um sorriso de desculpas antes de correr em direção ao portão. Masatsuki Aozaki, esse sou eu. Ele pegou o formulário que lhe foi entregue. Seu nome já estava preenchido, mas os campos de idade e Heiatsu estavam em branco. Essa foi sua passagem para a Academia Shi. Dê um passo à frente, é hora do seu teste. Entendido. Masatsuki caminhou até o portão espiritual e avistou Hanjiko e Gin do outro lado. Elas já haviam passado. Este é um teste baseado no KID para avaliar sua idade e sua Heiatsu. Relaxe, disse a examinadora com os olhos brilhando enquanto colocava a mão nas costas de Masatsuki. Masatsuki apenas deu de ombros, completamente à vontade. Piscou para Hanjiko, fazendo a garota, já nervosa, rir incontrolavelmente. Os resultados para Masatsuki Aozaki, anunciou a examinadora, engolindo em seco enquanto entregava o formulário ao colega. Ei, Zui, você não ajustou a nota só porque ele é bonito, não é? Isso seria loucura. Ou algo deu errado na prova. O outro examinador se inclinou e sussurrou. Uma mulher sem vergonha. Ele praguejou em seu coração. Ele tinha visto o rosto de Masatsuki, bonito, naturalmente charmoso, mas falsificar seus resultados só por causa disso? Droga, só sou um pouquinho menos bonito que ele. Por que ninguém me ajudou quando fiz o vestibular? Tive que fazer a prova 6 vezes antes de passar. Mais importante, Lisa Yadimaru está observando esse garoto como um falcão. Ela não era apenas a terceira sede da 8ª divisão, mas também foi praticamente criada como filha de Kiraku. Só esse status, só de pensar nisso já é emocionante. Tosse, tosse. Kiraku não está aqui, certo? Yui lançou um olhar furioso para a colega. O brilho em sua mão se acendeu novamente enquanto ela conferia os resultados do teste. Então ela suspirou e balançou a cabeça com um sorriso irônico. O examinador ao lado dela respirou fundo. Nível Heiatsu, 16º nível. Sem dúvidas, a Academia Shi tinha acabado de encontrar ouro. Este não era um Shinigami de origem nobre criado em Seireitei e treinado em Heiatsu desde a infância. Ele veio de Rukongai. Um jovem de 20 anos com Heiatsu de 16º nível? Após passar por um treinamento sistemático, seu potencial era insondável. No mínimo, ele se formaria como oficial titular. Espera aí, eu ouvi direito? Nível Heiatsu? Não Heiryoku? Ouvi dizer que a maioria dos formandos da Academia Shi mal chega ao 20º nível de Heiatsu. Você está me dizendo que esse cara está praticamente pronto para se formar antes mesmo de se matricular? Os examinandos ao redor murmuravam entre si, com as vozes cheias de inveja. Parabéns, você passou. Entre. O examinador preencheu o formulário, escrevendo Heiatsu de 16º nível, e então o entregou a Masatsuki. Nesse momento, Yui deu um passo à frente com cautela. Ela olhou para Masatsuki, que ainda examinava seus resultados. Uma pitada de timidez brilhou em seu olhar sedutor enquanto ela hesitava antes de sussurrar. Masatsuki-san, este é meu endereço. O examinador ao lado dela congelou. Yui-sensei. Então é assim que você é? Ainda tem outros alunos assistindo, sabia? Espera aí, que diabos você está fazendo? Solta esse aluno.
Um professor e um aluno se puxando em plena luz do dia. Que tipo de exemplo é esse? Bem, serei aluno da academia de agora em diante e você será meu instrutor, disse Masatsuki suavemente enquanto pegava o pedaço de papel. Tenho certeza de que precisarei consultá-lo sobre muitas coisas. Enquanto falava, ele estudou o lindo rosto de Yui, então casualmente apertou sua mão macia antes de se virar para Sereitei. Capítulo 4. O vestibular terminou rapidamente, com menos de 10 alunos aprovados. Nos 4 principais distritos de Rukongai, o número total de candidatos aprovados mal chegou a 50. Liderados pelos instrutores, os alunos do Distrito Leste que passaram no teste atravessaram a maior parte de Sereitei, chegando finalmente ao portão Akutmon Ocidental. Diante deles havia um edifício enorme e de aparência antiga, cuja arquitetura lembrava as academias particulares do passado do mundo dos vivos. Dentro do dojo, grandes placas adornavam as paredes branco-acinzentadas com o caractere fundador, elegantemente escrito em caligrafia fluida. A Academia Shin era originalmente conhecida como a Escola do Fundador, fundada pelo renomado Genizai Shigekuni Yamamoto, o primeiro diretor da academia e o lendário capitão-comandante do Gotei 13. Não estava claro se o atual diretor era um admirador devoto de Yamamoto, mas sua cabeça careca e brilhante refletia as luzes do teto tão intensamente que Masatsuki Aozaki teve que apertar os olhos. Sentado na posição principal, o diretor careca manteve uma postura rígida e digna, sua voz cheia de autoridade ao declarar: "Bem-vindo à Academia Shin. Espero que nos próximos 6 anos, você aprenda o que é preciso para se tornar um Shinigami excepcional." Enquanto falava, seu olhar percorreu a multidão, detendo-se momentaneamente em Masatsuki, Hanjiku e Gin. Embora sua expressão parecesse casual, ele claramente os avaliava. Os 3 eram gênios. Se nada de inesperado acontecesse, eles acabariam se destacando nas fileiras altamente competitivas do Gotei 13. Masatsuki deu uma rápida olhada ao redor. O dojo abrigava não apenas estudantes dos distritos pobres de Rukongai, vestidos com roupas esfarrapadas, mas também estudantes abastados de Sereitei, cujas aparências refletiam suas criações privilegiadas. Entre eles, ele avistou um rosto familiar. Suki Aizen, tenente da 5ª Divisão e instrutor especial de caligrafia na Academia Shin. Dizia-se que suas aulas estavam sempre lotadas, com alunos até lotando os corredores só para ouvir suas palestras. Seus cabelos castanhos, levemente desgrenhados, formavam uma franja suave sobre a testa. Ele usava um shirakus folgado, com o uniforme branco da academia por baixo, o que lhe dava um ar de discreto refinamento. No entanto, ele parecia visivelmente diferente da figura serena e calculista que Masatsuki lembrava do anime. Nesse estágio, Aizen ainda carregava um traço da inexperiência juvenil, faltando-lhe a plena medida de sua futura compostura. Mesmo assim, o carisma de um futuro antagonista já começava a tomar forma. Quanto à pessoa sentada ao lado dele, Sun Kushiki, bem, ele tinha uma certa beleza delicada. Sentado com uma postura impecável, ele parecia frágil, como se uma brisa suave pudesse derrubá-lo. Embora tivesse apenas algumas centenas de anos, exalava uma fragilidade que lembrava alguém com quase 2000 anos. Seu corpo parecia perpetuamente fraco, como se até seus ossos não tivessem força para sustentá-lo. Indivíduos realmente invejáveis. Masatsuki sentiu uma pontada de emoção. Sun Kushiki teve sorte. Como herdeiro do prestigioso clã Kushiki, uma das 4 famílias nobres, ele possuía o talento inato delas, embora sua fragilidade o tornasse inadequado para o combate. Mas Aizen, ele era um verdadeiro prodígio, um gênio entre os gênios. Seu talento era tão avassalador que o isolou sem iguais. No fundo, ele até desejava ser apenas um Shinigami comum. Esse tipo de habilidade era excessiva. Até Masatsuki não conseguiu evitar sentir inveja. Ele havia se esforçado para chegar ao nível mais baixo, lutando para alcançar apenas o nível de Heiatsu de 16º nível, enquanto Aizen já estava contemplando os limites da existência de um Shinigami, o que significa que ele provavelmente já havia alcançado o nível de Heiatsu de 1º nível. E no futuro, se ele realmente conseguisse quebrar esses limites, superando até mesmo Yamamoto, o Shinigami mais forte, para alcançar um plano de existência inteiramente novo. Isso era algo além da inveja. Naquela época, Aizen ainda era bem jovem, carregando um senso de orgulho e inocência próprios da juventude. Ele escondeu isso bem, mas em suas interações com Masatsuki Aozaki, isso ocasionalmente aparecia sem que ele percebesse. Sentindo o olhar de Masatsuki, Aizen manteve seu sorriso gentil característico e piscou brincando. "Masatsuki, vamos morar aqui de agora em diante. Parece bem legal, não acha?" Hanjiku pegou o uniforme de estudante entregue pelo instrutor, abriu e passou os dedos sobre o tecido. Era um material que ela nunca tinha visto em Rukongai. Mesmo as melhores roupas de Rukongai não se comparavam aos uniformes padrão fornecidos a todos os alunos. Ela sorriu alegremente. Por que as almas de Rukongai se esforçavam para entrar na Academia Shin? Era para se tornarem Shinigami e servir aos nobres? Claro que não. Era simplesmente uma chance de uma vida melhor, uma saída. Mesmo que não pudessem se tornar nobres, ser um Shinigami comum significava se destacar das almas comuns da Sociedade das Almas. As condições de vida eram muito superiores às de Rukongai. Sem mencionar a abundância de reishi no ar, algo com que Rukongai jamais poderia competir. Quem não gostaria de uma vida melhor? E com um bom ambiente de treinamento e instrução profissional na Academia Shin, cultivar suas habilidades seria muito mais eficiente. Aizen não estava mentindo, afinal. Masatsuki murmurou para si mesmo. Isso é suficiente para satisfazê-lo? Ele virou a cabeça, sorrindo largamente. Isso não é nem de longe o suficiente. Tem que ser ainda melhor. Seu objetivo atual era simples. Ingressar no experimento Gyokko estava fora de cogitação por enquanto. Então sua melhor opção era garantir uma classificação alta no exame de graduação da Academia Shin.
Se possível, ele queria conquistar um cargo de oficial titular imediatamente, ascendendo na escala social e garantindo um futuro melhor para si. Ser chefe de gangue em Rukongai não lhe interessava mais. Agora que havia ingressado nas fileiras dos guerreiros, não havia sentido em continuar sendo um mero bandido, uma palavra de um Shinigami, e aqueles bandidos de rua não ousariam desafiá-lo. Quanto à prestação de certos serviços às nobres damas, ele percebeu que não precisava desistir disso ainda. Em seguida, cada instrutor levará seus alunos para suas respectivas salas de aula, anunciou o diretor careca em voz alta e autoritária. O dojo silenciou instantaneamente. Os instrutores sentados na primeira fila se levantaram um após o outro, com listas na mão, e começaram a conduzir seus alunos em direção às salas de aula. Uma vez lá dentro, os professores ficaram no pódio, delineando o currículo para os próximos 6 anos. Nessa época, a Academia X estava totalmente desenvolvida, e seu sistema de treinamento de Shinigami havia amadurecido. O núcleo de seus estudos girava em torno das 4 disciplinas fundamentais do Shinigami, conhecidas como Zankensoki, juntamente com a prática do Kons, enterro da alma. Zan se referia ao Zanjutsu, a arte de empunhar uma lâmina, o principal método dos Shinigami para atacar inimigos. Quem era Kuda? Técnicas de combate corpo a corpo usadas por Shinigami. Assim era o as técnicas de movimento que permitiam aos Shinigami percorrer distâncias em um instante. Que significava Kid, as técnicas baseadas em magias que transformavam Heiryoku em várias habilidades ofensivas e defensivas. E finalmente Kons, o dever fundamental de um Shinigami, guiar almas falecidas para a sociedade das almas. Mas Atsuki decidiu levar seus estudos a sério. Embora o Zankensoki constituísse a base de seu treinamento, o domínio dessas disciplinas era essencial para a verdadeira força. Heiatsu por si só não era suficiente, somente refinando essas habilidades ele poderia se tornar uma verdadeira potência. Após cerca de 15 minutos, Sunkoshiki terminou de apresentar aos alunos a estrutura e o currículo da academia. Quando a maioria dos alunos se dispersou, Masatsuki, Hanjiku e Gin encerraram a conversa e foram para o refeitório. As famílias nobres da Sociedade das Almas nunca tinham falta de dinheiro, então com seus serviços prestados às nobres damas, Masatsuki conseguiu fazer uma pequena fortuna. Ele rapidamente selecionou uma refeição extravagante para os 3, enchendo uma mesa inteira com comida. Hanjiku não perdeu tempo em comer, com seu apetite generoso à mostra. Suas bochechas incharam de comida, fazendo-a parecer um pãozinho cozido no vapor. Gin, por outro lado, era mais reservado. Ele hesitou por um instante, observando Masatsuki e Hanjiku comerem antes de pegar seus hashis, embora, assim que começou, seu ritmo fosse tão rápido quanto o deles. Se importa se eu me juntar a você? Sunkoshiki se aproximou da mesa e seu olhar gentil caiu sobre os 3 estudantes que devoravam a refeição. Ele suspirou suavemente. Capítulo 5. S-san, não gosta da comida? Masatsuki Aozaki olhou para Sunkoshiki, que suspirou suavemente, depois desviou o olhar para a mesa próxima reservada para professores. A longa mesa estava adornada com caixas de comida primorosamente esculpidas, claramente de uma família respeitada. Os criados estavam atentos, curvando-se enquanto arrumavam cuidadosamente as caixas em perfeita ordem. Como herdeiro da família Kushiki, uma das 4 famílias nobres, Sunkoshiki personificava a nobreza em todos os aspectos, até mesmo em algo tão simples como jantar. A diferença entre um verdadeiro aristocrata e alguém como Masatsuki, um homem rico que se fez sozinho, era evidente à primeira vista. Comparado a esse refinado jovem mestre, a chamada refeição luxuosa que Masatsuki e seus amigos estavam desfrutando mal merecia o título. Bem, Masatsuki, você pode me chamar de Kushiki-sensei ou Sun-sensei, mas S-san não é bem o caso. Sunkoshiki ofereceu um sorriso caloroso e gesticulou convidativamente. Sirva-se do que quiser. Este é realmente o suposto cavalheiro perfeito Sunkoshiki? Ele é quase gentil demais. Ele não era tão rigoroso quanto seu pai, Jinrei Kushiki, nem tão frio e distante quanto seu filho, Byakuya Kushiki. Masatsuki silenciosamente se maravilhou com a diferença, mas falou com genuína admiração. Você é realmente uma pessoa generosa. Pois bem, não vamos nos conter. Sem hesitar, ele estendeu a mão e pegou algumas fatias de carne wagyu, sashimi de atum e sushi premium, agindo como se pertencesse àquela mesa. Hanjiku Matsumoto olhou para a comida antes de engolir em seco, mas, diferentemente de Masatsuki, ela não era descarada o suficiente para comer quando alguém lhe oferecia algo. Gin Ishimaru soltou um suspiro desamparado. Ele sabia há muito tempo que Masatsuki era socialmente desajeitado. Em Rukongai, essa mesma característica de alguma forma, havia colocado Gin no papel de seu subordinado relutante. Agora, mesmo em Seireitei, Masatsuki não demonstrava a intenção de mudar de comportamento. Os olhos estreitos de Gin se voltaram para Sunkoshiki, avaliando sutilmente sua reação. Ao ver que o nobre não se ofendera, ele suspirou aliviado. Sunkoshiki riu baixinho e voltou sua atenção para Hanjiku, que estava sentada ao lado de Masatsuki, olhando com desejo para a refeição à sua frente. Matsumoto e Shimaru, vocês também deveriam comer. Com o talento de vocês, uma refeição como essa não é nem de longe suficiente para sustentar o crescimento de vocês. Vocês 2 se tornarão espadachins excepcionais um dia, encarregados de proteger a Sociedade das Almas. Não desperdicem seu potencial. Com isso, ele empurrou 2 caixas de comida na direção deles. No final, Hanjiku não conseguiu resistir e pegou os hashis. Gin, no entanto, educadamente abaixou a cabeça e empurrou a caixa de volta. Obrigado, Kushiki-sensei, mas isso já é mais do que suficiente para mim. Você nunca comeu comida de verdade, né? Interrompeu Masatsuki antes que Gin pudesse terminar. Essa coisa é ainda melhor do que a que eu já comi no mundo dos vivos.
Se você não experimentar, vai se arrepender. Sem esperar por uma resposta, Masatsuki pegou um peixe grelhado da caixa e o colocou na tigela de gin. Ah, certo. Isto é para você. Ele colocou a mão no bolso e tirou um cartão de visita, entregando-o a Sunkushiki. Desde que o preço seja justo, eu cuido de qualquer coisa. Eu sei. O faz tudo, respondeu Sunkushiki com um sorriso divertido. Os instrutores de admissão já me falaram sobre você. Disseram que havia um aluno distribuindo cartões de visita para as professoras durante a prova, alegando oferecer todo tipo de serviço. Aparentemente você conquistou a todos. Era você, não era? Masatsuki deu um sorriso tímido. Se nada de inesperado aconteceu, sim, provavelmente fui eu. Sinceramente, eu não esperava que a demanda dos professores fosse tão alta. Então, como se percebesse que precisava esclarecer, ele rapidamente acrescentou. Mas, só para deixar claro, alguns serviços são estritamente para mulheres bonitas. Não me entenda mal. Que tipo de serviço só atende mulheres? Sunkushiki pegou o cartão de visita e o guardou no bolso. Por um momento ele hesitou, e então riu baixinho. Seu encrenqueiro. Mesmo assim, você deveria aceitar menos trabalhos como esse. A saúde de um jovem é importante, sabia? Moderação é fundamental. Você realmente entendeu o que eu quis dizer? Masatsuki ergueu uma sobrancelha. Entendeu o quê? Sunkushiki piscou para ele, inocente. Não faço ideia do que você está falando. Masatsuki agora tinha absoluta certeza. Sunkushiki sabia exatamente que tipo de serviços ele estava oferecendo. Certo, chega de brincadeira. Sunkushiki sorriu e acenou com a mão em sinal de descaso. Depois do jantar, voltem para seus dormitórios e descansem um pouco. Se tiverem tempo, revisem a técnica de refinamento do Heiryoku que foi distribuída hoje. Como vocês ainda não têm uma Zanpakuchi, está aí a melhor maneira de treinar sua Heiatsu. Amanhã, minha aula de Zanjutsu é a primeira. Não se atrase. E não ande por aí depois de escurecer. Seireitei não está exatamente tranquilo agora. A expressão de Masatsuki Aozaki mudou como se algo tivesse lhe ocorrido. Os rebeldes estão ficando tão ousados assim? Eles realmente iriam atrás dos alunos da Academia Shin? Eles não têm medo de que o capitão comandante Yamamoto possa. Ele imitou um movimento de corte com a mão. Sunkushiki deu um sorriso amargo. Esta situação é complicada e envolve muito mais do que você imagina. Não é algo com que estudantes como você devam se preocupar. Você precisa se concentrar na sua própria segurança. Deixe as questões perigosas conosco. Vendo que Sun não queria dar mais detalhes, mas Atsuki não insistiu. De qualquer forma, eles não eram próximos o suficiente para esse tipo de conversa. Sun se levantou lentamente, pegou sua caixa de comida vazia e se virou para sair. Mas Atsuki saiu do refeitório com Hanjiko e Gin, dando um passeio casual com elas antes de acompanhá-las de volta aos seus dormitórios. Depois, seguiu em direção aos dormitórios dos professores. Ele tinha um negócio para resolver, sua primeira transação na Academia Shin. Na manhã seguinte, Masatsuki acordou em uma cama grande e macia. A luz do sol entrava, lançando um brilho sobre suas feições definidas, nariz afilado, olhos profundos e estrelados, e longos cabelos negros caindo em cascata pelas costas. Sua aura refinada, porém um tanto rebelde, o tornava ainda mais cativante. Ele sentou-se lentamente, esticando o corpo nu. Seus músculos bem definidos flexionavam-se sutilmente, realçando seu charme masculino. Simplificando de todos os ângulos, ele era inegavelmente atraente. Minha Heiatsu aumentou. Seus sentidos aguçados detectaram uma mudança sutil em seu corpo espiritual, e um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Depois da batalha de quase 2 horas da noite passada, acordar e encontrar seu corpo espiritual e Heiatsu fortalecidos não foi nenhuma surpresa. Fazia todo sentido. A diferença fundamental entre um corpo físico e um corpo espiritual era que o primeiro era composto de Kishi, enquanto o último era formado de Reishi. Embora seus órgãos funcionassem de forma semelhante, os corpos espirituais tinham 2 pontos específicos correspondentes ao Dantian e ao Dantian inferior nos corpos físicos. Saketsu, cadeia do destino, e Akuzui, sono da alma, nós-chave responsáveis por gerar o Heiryoku. No centro de tudo estava o núcleo da alma, a própria energia que sustentava a existência de um corpo espiritual. De acordo com o conhecimento biológico que Masatsuki reteve de sua vida passada, a secreção de dopamina no cérebro humano estava intimamente ligada à atividade física. Exercícios de alta qualidade são conhecidos por melhorar a função renal, aumentar o débito cardíaco, elevar a pressão arterial e melhorar o desempenho geral do coração. Ao longo dos anos, ele sempre sentiu seu corpo espiritual ficando mais forte através da batalha, e depois de praticar a técnica de refinamento Heiryoku, essa sensação se tornou ainda mais pronunciada. É claro que sua capacidade de aprimorar sua Heiatsu de forma tão eficaz tinha mais a ver com seu talento natural. Sua extraordinária percepção do Reishi permitiu que ele o absorvesse mesmo durante o movimento, algo que a maioria das pessoas não conseguia fazer. Masatsuki, você está acordado? Uma voz suave e provocadora surgiu ao lado dele. Um rosto delicado e rosado apareceu por baixo dos lençóis. Sob as cobertas ainda era possível ver leves vestígios de sangue, prova da intensa batalha da noite anterior. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. Os olhos de Yui brilharam com calor enquanto ela olhava para o homem alto e de cabelos escuros parado ao lado da cama, sua expressão cheia de contentamento e timidez. Ela nunca havia conhecido um homem tão perfeito de aparência refinada, mas com um comportamento selvagem e dominador. O contraste entre os dois só o tornava ainda mais irresistível. Embora a noite passada tivesse sido sua primeira vez, devido à sua personalidade e profissão, ela se viu completamente cativada pelo homem à sua frente. Mas Atsuki Aozaki caminhou até a mesinha perto da parede e pegou a garrafa de saquê pela metade que Yui estava bebendo. Ele tomou um gole, girou a boca e engoliu tudo de uma vez. Sorrindo, disse: "Querida, eu tenho aula."
Vá em frente e durma até mais tarde. Embora ele se dirigisse a ela com tanto carinho, não havia nenhuma emoção real por trás disso. Na verdade, ele pode se esquecer completamente de Yui um dia. Ela era linda, sem dúvida. Seu status era um bônus adicional, e a noite passada certamente tinha sido agradável. Mas amor? Isso não estava na equação. Masatsuki casualmente pegou seu uniforme do sofá, uma roupa tradicional de kendo, branca por cima e com uma cama azul. A primeira aula da manhã foi Zanjutsu. Sunkushiki estava na frente do dojo com uma espada de bambu na mão, demonstrando técnicas básicas de espada enquanto explicava metodicamente cada movimento para a turma. Masatsuki e os outros se ajoelharam no chão de madeira polida, com suas próprias espadas de bambu descansando na frente deles. As técnicas que Sun ensinou não eram tão diferentes do kendo que Masatsuki havia aprendido no mundo dos vivos. Não vendo necessidade de se concentrar totalmente na palestra, Masatsuki dividiu sua atenção, ouvindo enquanto simultaneamente refinava sua Reiatsu usando a técnica de refinamento Heiryoku. Gin Ishimaru se inclinou levemente, seu corpo inclinado em um ângulo estranho. Masatsuki, você ouviu? Alguém virá para a Academia Shi em alguns dias como palestrante convidado de Zanjutsu. Uma aula de Zanjutsu? Então, isso significa que o Sun Sensei finalmente vai se aposentar e herdar a propriedade da família? O tom de Masatsuki carregava um toque de inveja. Ele realmente falava sério. Só alguém que já viverá como nobre poderia entender o quão confortável aquela vida era. De volta ao mundo dos vivos, ele se entregará ao luxo desde jovem, tanto que o excesso acabou prejudicando sua saúde. Agora ele se encontrava na posição humilhante de atender nobres apenas para sobreviver. Aposentar-se? Ainda não. O palestrante convidado está aqui apenas para uma aula temporária. Você sabe quem é? As crianças nobres estão dizendo que é alguém importante. Masatsuki levantou uma sobrancelha e baixou a voz. Importante? Qual importante? Bem, pelo que aqueles estudantes nobres estão dizendo, pode ser um capitão do Gotei 13. Masatsuki ficou um pouco surpreso. Não era incomum que capitães do Gotei 13 ensinassem na Academia Shin. Na linha do tempo original, depois que Aizen se tornou capitão, ele serviu regularmente como instrutor de caligrafia aqui. No entanto, as palestras para convidados eram geralmente reservadas para formandos. Quando os calouros começaram a receber esse tratamento? Naquele momento, Sunkushiki parecia ter terminado de explicar os pontos principais da aula. Ele interrompeu seus movimentos e voltou a olhar para Masatsuki. Aozaki, você não está gostando da minha aula? Como assim? Sua aula é excelente, cativante, envolvente, vívida e profundamente comovente. Mas você não parece muito interessado em ouvir. Isso não é verdade. Na verdade, foi o Gin quem falou comigo primeiro. Eu só estava tentando dizer para ele se concentrar na aula. Os olhos perpetuamente semicerrados de Gin se abriram levemente. Sem perder o ritmo, Masatsuki discretamente tirou um pequeno anel da manga e o mostrou para Gin. Sim, fui eu quem falou com Masatsuki primeiro. Masatsuki soltou um suspiro silencioso de alívio, mas Sun não iria deixá-los escapar tão facilmente. Entendo. Mas conversar durante a aula ainda é inaceitável. Como punição, Aozaki e Ishimaru, vocês dois vão buscar o Azaushi para os seus colegas. Espera, vamos receber nossos Zanpakuts? Uma voz da turma se manifestou, e logo a excitação se espalhou pelos rostos dos alunos. Os Azaushi eram Zanpakuts sem nome, lâminas que mais tarde tomariam forma de acordo com a alma de seu portador. O poder de um Shinigami vinha da formação de um vínculo com sua espada, da aprendizagem de seu nome e da comunicação com seu espírito. Receber um Azaushi foi o primeiro passo para realmente se tornar um Shinigami. Sunkushiki balançou a cabeça. Claro que não. Estas são emprestadas apenas para você treinar com Jinzen, meditação da espada, ponto. Você não receberá seu próprio Azaushi até se formar e se juntar oficialmente a um esquadrão. No entanto, se você conseguir infundir sua alma em um Azaushi e aprender seu nome enquanto treina com Jinzen na Academia Shin, então parabéns. Você terá conquistado sua própria Zanpakuti. Enquanto Sunkushiki explicava a essência da Zanpakuti aos alunos, Masatsuki, Aozaki e Gin Ishimaru carregavam 2 grandes pacotes de Azaushi. Felizmente, como a Academia Shin se concentra na educação técnica profissional e poucos têm aptidão para se tornarem Shinigami, os dois mal conseguiram dar conta do fardo. Agora, pegue uma Azaushi, coloque-a no colo e sente-se em postura meditativa. Tente guiar seu Heiryoku em direção à lâmina, sincronize seus pensamentos com ela e estabeleça uma conexão. Sunkushiki demonstrou sentando-se de pernas cruzadas e colocando seu Zanpakuti no colo. Masatsuki seguiu seu exemplo, sentando-se e colocando a espada à sua frente. Fechando os olhos, concentrou-se em canalizar seu Heiryoku para a lâmina. No momento em que fez isso, ele sentiu uma força de atração vinda de dentro do Azaushi, como se estivesse atraindo sua alma, tentando se fundir com ela. Foi uma sensação incrível, sua alma se sentiu purificada, envolvida em calor, como se ele tivesse retornado à segurança do abraço de sua mãe. Quando abriu os olhos novamente, viu-se em um vasto espaço branco e puro. O céu estava sem sol, e a brancura avassaladora acima ardia em seus olhos. O chão parecia ser feito de um líquido branco desconhecido. Ao colocar a mão sobre ele, ondulações se espalharam, mas apesar de estar sentado ali, ele não afundou. Olhando para cima, ele viu uma katana cravada no chão. Tinha cerca de 1,2 metros de comprimento, uma lâmina fina, um cabo branco acinzentado e uma guarda oval. Em pé sobre a lâmina estava uma bela garota vestida com um kimono branco. Ela tinha a presença de uma deusa, com o rosto de um anjo e o corpo de uma sedutora. Sobrancelhas finas como as de um salgueiro, olhos grandes, lábios delicados e um rosto perfeitamente esculpido com pálpebras duplas largas. Ponte nasal alta e cabelos pretos longos e soltos. Ela era o tipo de beleza que parecia quase irreal, como se tivesse saído de um sonho e entrado no mundo real. Ela sorriu radiante, e Masatsuki ficou momentaneamente atordoado. Quem é você? Quem sou eu? O que você está dizendo? Sou eu. Estático A.
Ban-Senhan, todas as coisas existentes. Masatsuki piscou, sua confusão inicial desaparecendo. Um sorriso se formou em seus lábios como se estivesse reencontrando um velho amigo. Ban-Senhan. Embora a voz da garota soasse estática, o nome ressoava claramente em seu coração. Como um espírito brincalhão, ela saltou diante dele, piscando maliciosamente. Você realmente consegue me ouvir, mas isso é só o começo. Mal posso esperar pelo dia em que você chamar meu verdadeiro nome. O mundo se estilhaçou como um espelho quebrado, e seu corpo se dissolveu em incontáveis fragmentos de luz. Masatsuki estendeu a mão, tentando agarrá-la, mas no final, tudo o que ele conseguiu foi o cabo de uma katana. O que está acontecendo com Masatsuki? Seu Azaushi está brilhando. Kushiki-sensei, venha rápido. Algo está acontecendo com Ozaki-kun. Masatsuki abriu os olhos ao ouvir as vozes preocupadas dos colegas. Em algum momento ele já havia se levantado, e a Azaushi em sua mão havia se transformado na mesma katana daquele mundo branco. Minha Heiatsu. Antes que ele pudesse processar completamente o que estava acontecendo, uma onda avassaladora de Heiatsu irrompeu de seu corpo. A força foi tão repentina e imensa que ele não conseguiu nem tentar contê-la. Ela jorrou como uma fonte incontrolável. Capítulo 7. Sunkushiki, que havia se colocado na frente de Masatsuki, congelou, sua expressão endurecendo. Diante de seus olhos chocados, um pilar de Heiatsu surgiu de Masatsuki, perfurando o céu. Bom! Em um instante, a força do pilar Heiatsu destruiu o teto do dojo, inundando toda a sala com uma luz ofuscante. A repentina onda de Heiatsu avassaladora fez com que vários alunos com pressão espiritual mais fraca voassem, colidindo contra as paredes com uma série de baques altos. Um estudante infeliz chegou a ser jogado para fora da porta, apenas para ser pego por um homem que usava óculos de armação preta. Jovem, existe uma coisa chamada conhecer seus limites ao praticar Zanjutsu. Tá? Aizen-sensei, o que você está fazendo aqui? Acabei de terminar minha aula. O que está acontecendo aí? De qualquer forma, seja liberando o Heiatsu ou expulsando os alunos do dojo, isso é um pouco excessivo. Aizen ajustou os óculos e voltou seu olhar para o dojo. Lá dentro, Sunkushiki lançou sua própria Heiatsu. Pressão espiritual de classe de capitão de terceira classe, para suprimir a força ao poder desenfreado de Masatsuki, impedindo-o de prejudicar os outros alunos. Através desse choque de Heiatsu, ele tinha absoluta certeza de que o Azaushi de Masatsuki havia se transformado completamente em uma Zanpakuchi. Naquele momento, sua Heiatsu havia alcançado o nível de sexta classe, a apenas um passo de alcançar a quinta classe. Seu primeiro pensamento foi ficar feliz por seu aluno, mas essa alegria foi imediatamente substituída pela confusão. Masatsuki Ozaki havia se matriculado na Rukongai. Seus antecedentes eram claros. Quando ingressou na Academia Shin, possuía apenas o nível Heiatsu de 16ª classe. No entanto, agora havia ascendido para a sexta classe, superando a maioria dos oficiais titulares. Mesmo alcançar o Shikai não deveria resultar em um aumento tão drástico. Normalmente, quando o Shinigami desperta seu Shikai, seu nível de Heiatsu sobe um nível, ou 2 no máximo, se ele for excepcionalmente talentoso. Mas subir 10 níveis de uma só vez? Isso era inédito. Aizen permaneceu imóvel, os dedos apertando a armação dos óculos. Seu corpo inteiro parecia congelado, seus olhos fixos em Masatsuki Ozaki. Sem que ele percebesse, o sorriso gentil de sempre em seu rosto começou a se distorcer, e os cantos de sua boca começaram a se alargar cada vez mais. Para os alunos que assistiam, o sempre gentil e acessível Tenente Aizen de repente pareceu um demônio monstruoso. Como um Shinigami nascido em plebeus, Aizen não tinha conhecimento de como cultivar Heiryoku antes de entrar na Academia Shin. No entanto, devido ao seu talento inigualável, ele alcançou o nível de um oficial de alto escalão, rank Heiatsu de sexta classe, em menos de meio ano após iniciar seu treinamento. Mesmo que ele tenha escondido sua verdadeira força dos outros, ele sempre se orgulhou dela. Os registros dos alunos mais destacados da academia ao longo da história estavam disponíveis publicamente, e eles deixavam um fato claro. Ninguém jamais havia superado seu ritmo de progresso. Então, embora ele já tivesse reconhecido que Masatsuki estava crescendo num ritmo surpreendente, seu ponto de partida era muito baixo. Nunca nenhuma vez Aizen considerou a possibilidade de Masatsuki ser um gênio do seu nível. Às vezes Aizen se perguntava se ele simplesmente havia nascido diferente das pessoas comuns, algo além delas, algo superior. Esse pensamento muitas vezes o fazia se sentir completamente sozinho. Por muito tempo ele inconscientemente procurou alguém que pudesse ficar na mesma altura que ele, apenas para se deparar com decepções repetidas vezes. E quando ele estava pronto para abandonar essa busca, o destino pregou uma peça cruel nele. Este homem, seu talento é igual ao meu. Talvez, apenas talvez, ele pudesse ficar ao meu lado. Uma vez que o pensamento criou raízes, ele se recusou a ir embora. Pela primeira vez em anos, Aizen se viu dominado por uma mistura complexa de emoções. Nem ele tinha certeza do que estava sentindo. Este homem é muito perigoso. Devo eliminá-lo o mais rápido possível. Não, talvez ele seja apenas uma anomalia passageira. Em alguns anos, ele pode cair no esquecimento. Por que correr o risco? O plano está se aproximando da fase crítica. Qualquer ameaça potencial deve ser tratada imediatamente. Uma tempestade de pensamentos conflitantes percorreu a mente de Aizen, interrompendo seu raciocínio normalmente impecável. Ele expirou lentamente, como se estivesse tentando se acalmar. Ele sempre imaginou que alguém assim poderia um dia ficar em seu caminho. No entanto, estranhamente, uma sensação de alívio tomou conta dele. Então não sou uma anomalia. Não estou sozinho. Realmente há outra pessoa que está no meu nível. E essa pessoa está bem na minha frente. Vamos observar por mais alguns anos. Aizen respirou fundo algumas vezes, acalmando a excitação que crescia dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu expectativa, mesmo que o que ele esperava envolvesse um risco imenso.
Aizen-sensei, você está bem? Perguntou um aluno, com preocupação na voz. Os olhos de Aizen piscaram levemente antes que ele rapidamente exibisse seu sorriso habitual e experiente. Estou bem, só me senti um pouco mal por um instante. Ah, entendi. Eu estava me perguntando por que sua expressão parecia tão assustadora agora há pouco. Estou bem, mas você deveria ir se apresentar na 4ª divisão. Você viu tudo. O aluno assentiu, e Aizen sorriu. Obrigado pela preocupação. Vou indo então. Sun-sensei, você está bem? Masatsuki finalmente conseguiu conter sua Heiatsu. Ele estendeu a mão e a agitou diante do rosto de Sun Kushiki. Estou bem, respondeu Sun, ainda olhando atordoado para Masatsuki. Aprendendo Shikai e exibindo a Heiatsu de um alto oficial sentado, em sua primeira tentativa de Jinzen. Era apenas o 2º dia de sua matrícula na Academia Shin, o primeiro dia de aulas formais. Isso foi mais do que extraordinário. Até mesmo seu cunhado, Koga Kushiki, aclamado como um gênio único em séculos e agora um oficial de alta patente das Forças Especiais da 1ª Divisão, não havia demonstrado um nível tão absurdo de talento quando entrou na academia. Pela primeira vez em muito tempo, os olhos de Sun brilharam de excitação, como se ele estivesse testemunhando a ascensão de uma nova estrela. Essa criança, ela pode um dia se tornar um pilar da Sociedade das Almas. Seu próprio corpo quebrado era de pouca utilidade, mas se ele pudesse treinar um Shinigami capaz de proteger a Sociedade das Almas, então talvez ele não tivesse falhado nos ensinamentos de seu pai. Ao pensar nisso, Sun não pôde deixar de sorrir ainda mais. Mas, diferentemente de sua nobre compostura habitual, esse sorriso carregava um traço de alegria tola. Masatsuki balançou a cabeça e tossiu 2 vezes, tirando Sun de seus pensamentos. Sun-sensei, você disse antes que se alguém infundir sua alma em um Azaushi e descobrir seu nome, obterá sua própria Zanpakuti. Isso significa que não preciso devolver a minha para a academia, certo? Ele deslizou Ban-senha na bainha, prendendo-a na cintura enquanto seus dedos percorriam distraidamente o cabo. Como se eu fosse devolver mesmo se você pedisse. Vendo que Masatsuki não tinha absolutamente nenhuma intenção de devolver a espada, Sun balançou a cabeça com um sorriso impotente. Claro, a Zanpakuti agora é sua. Mas depois da aula, você ainda precisará vir comigo para relatar isso à academia. Você é o melhor, sensei. Masatsuki comemorou pulando de alegria. Vamos lá. Em sua vida passada, quando assistia Bleach, ele sempre fantasiou sobre ter seu próprio Zanpakuti. Agora que seu sonho havia se tornado realidade, não havia como ele ficar calmo sobre isso. Seu pirralho. Sente-se primeiro. A aula ainda não acabou. Apesar de seu nível Heiatsu de 6ª classe, Masatsuki ainda foi facilmente empurrado para trás em seu assento pelo aparentemente frágil Sun Kushiki. Então, a batalha de um Shinigami é realmente uma batalha de Heiatsu? Murmurou Masatsuki, rangendo os dentes. O sensei parece fraco, mas tem uma força incrível. Você sabe muito. Aozaki-kun Sun riu baixinho. Mas não subestime seu professor. Posso não ser um grande lutador, mas ainda sou de 3ª classe em Heiatsu. Você ainda tem muito a aprender. Capítulo 8. Gênio. Isso é genialidade de verdade. O diretor da academia Shi olhou para o retrato de Genrizai Shigekuni Yamamoto pendurado na parede da sala, com os olhos marejados de entusiasmo. Sua cabeça calva, já reluzente, parecia ainda mais brilhante sob a luz. Não apenas Masatsuki Aozaki, até mesmo Sun Kushiki não conseguiu evitar estreitar os olhos diante da cena. Se o capitão comandante Yamamoto estiver cuidando de nós do inferno, então a Sociedade das Almas certamente prosperará por mais 2000 anos. Masatsuki, que tomava chá tranquilamente, quase morreu engasgado. A luta para conter o riso era evidente em seu rosto. Diretor, o capitão comandante Yamamoto ainda está vivo. Sun Kushiki levantou a mão hesitantemente. Eu sei. Não é que ele esteja morrendo, tosse. Eu quis dizer que o capitão comandante Yamamoto está ficando velho, não é? O diretor pigarreou e suspirou profundamente. Ele passou séculos protegendo incansavelmente a Sociedade das Almas. Finalmente há alguém que pode aliviar seu fardo. Sun Kushiki ficou sem palavras. Será que o diretor acabou de xingar o capitão comandante? E depois voltou atrás tão rápido? A maneira como ele conseguia mentir sem hesitar era realmente impressionante. Ele se lembrava claramente de que o diretor nem sempre foi assim. O talento avassalador de Masatsuki o abalou tanto? Essa era a única explicação razoável. Caso contrário, a alternativa seria que ele estava simplesmente muito feliz e finalmente havia abandonado sua fachada nobre. Aozaki-kun, venha, vamos para o Zanjutsu Dojo. Mostre seu Shikai ao diretor. O diretor sorriu, tentando dar o que ele provavelmente pensou ser um sorriso gentil e encorajador. Infelizmente, seu rosto enrugado não tinha nada a ver com gentileza, e o resultado não foi nada reconfortante. Na verdade, era o tipo de sorriso capaz de fazer um bebê parar de chorar no meio da noite. Masatsuki sorriu levemente e seguiu o diretor e Sun Kushiki até o Zanjutsu Dojo. Ele soltou um suspiro lento, seu olhar se voltando para Hanji Kuigin, que o esperavam do lado de fora da porta. Então, com uma voz firme, ele gritou: Utsuzi Beisenhan. Reflita todas as coisas existentes. Masatsuki sacou lentamente sua Zanpakuti. Em determinado momento, uma fita branca enrolou-se no cabo, conectada a um anel de lâmina em forma de cruz. Ele enfiou os dedos no anel, dando-lhe um leve movimento. A katana girou no lugar, girando elegantemente no ar. A Zanpakuti passou por uma mudança de forma. A potência da Heiatsu triplicou. Uma Zanpakuti de ataque direto, talvez? O diretor levantou-se lentamente, acariciando a longa barba que cultivara com esmero ao longo dos anos. Inclinando-se ligeiramente para a frente, observou cada detalhe com atenção absorta. No entanto, apesar de tudo, seu sorriso nunca vacilou, não havia nenhum traço de decepção. Embora os Zanpakuti de ataque direto fossem frequentemente vistos como tendo uma abordagem de combate mais direta em comparação com os baseados em Kid, isso não era um problema.
As limitações sempre podiam ser compensadas com habilidade e estratégia. Depois de todos esses anos como diretor da Academia Shi, ele finalmente encontrou um gênio que só acontece uma vez em um milênio. Esta criança, um dia poderá estar em pé de igualdade com o capitão comandante Yamamoto ou o lendário primeiro Kenpachi, Hetsu no Ana. E quando esse dia chegasse, quando esse garoto se tornasse o pilar da Sociedade das Almas, todos saberiam. Fui eu quem descobriu esse gênio. Ao pensar nisso, o diretor não conseguiu evitar sorrir ainda mais, com uma expressão que beirava o cômico. Observando o sorriso cada vez mais exagerado no rosto do diretor, Masatsuki Aozaki e Sunkushiki sentiram o mesmo sentimento inexplicável crescer em seus peitos. Uma profunda e avassaladora sensação de desamparo. Masatsuki olhou diretamente para o diretor, que parecia perdido em pensamentos, e falou calmamente. Diretor, isso é suficiente? Sem problemas. A partir de agora, esta Zanpakuti pertence a você. Masatsuki embainhou sua espada, passando os dedos sobre o punho enquanto um brilho intenso brilhava em seus olhos. Só ele conhecia o verdadeiro poder escondido naquela lâmina. Depois de trocar mais algumas palavras, o diretor pessoalmente acompanhou Masatsuki e Sunkushiki para fora do escritório. Quando saíram do prédio da academia, Sun, que estava caminhando atrás de Masatsuki, parou de repente. Aozaki-kun, você precisa ter um cuidado especial nos próximos dias. Masatsuki olhou para ele, mas permaneceu em silêncio. Após um breve momento de reflexão, Sun continuou. A Sociedade das Almas não é tão pacífica quanto parece. As disputas pelo poder entre as famílias nobres estão se tornando mais acirradas a cada dia. Cada grande facção está expandindo desesperadamente sua influência para fortalecer sua posição. Nem mesmo o clã Kushiki conseguiu ficar de fora. E agora, o que os nobres mais precisam? É de alguém como você, jovem, excepcionalmente talentoso. É inevitável que você chame a atenção deles. Se aceitar as ofertas deles, você se tornará nada mais do que uma espada nas mãos deles. A partir daquele momento, seu destino não será mais seu. Para eles, espadas são apenas armas. E armas, uma vez quebradas, não passam de restos descartados. Eles não se importam com onde você vai parar. Além disso, se você se aliar a uma facção, se tornará o alvo principal das outras. E quando se trata de inimigos, os nobres não demonstram misericórdia. Nós, os que estão em posições elevadas, estamos manchados pela imundície. Você merece um futuro brilhante e promissor. Não se deixe arrastar para este lamaçal miserável apenas por ganhos passageiros. Enquanto ele falava, um sorriso autodepreciativo surgiu nos lábios de Sun. Na verdade, ele nunca desejou ser pego na tempestade dos conflitos nobres. Mas ter nascido no clã Kushiki, uma das 4 grandes casas nobres, significava que nunca lhe fora dada escolha. Ele desprezava essa realidade com cada fibra do seu ser, mas não tinha poder para mudá-la. Sensei, você é um bom homem. Masatsuki balançou a cabeça e respondeu com seriedade inabalável. Não se preocupe. Não tenho interesse na riqueza ou no poder que os nobres me oferecem. No momento, meu único foco é treinar na Academia Shin. E essa era a mais pura verdade. Ele já havia lidado com nobres antes, o suficiente para ter uma noção geral do estado atual da Sociedade das Almas, mesmo que não conhecesse seus segredos mais profundos. Se esta fosse uma era de paz, ingressar em uma casa nobre poderia ter sido um caminho para a prosperidade. Mas naquele momento, a Sociedade das Almas estava uma bagunça. Herdeiros nobres morriam à torto e à direito. Para um plebeu de Rukongai como ele, juntar-se a uma família nobre naquele momento era nada menos que suicídio. Mesmo com seu atual nível de Heiatsu de 6ª classe, ele não se destacaria entre os assassinos e guerreiros de elite criados em famílias nobres. Vendo a determinação nos olhos de Masatsuki, Sun soltou um suspiro silencioso de alívio. O mundo de poder e riqueza era inebriante. Dinheiro, status, mulheres bonitas. Os nobres tinham tudo em abundância. Mas com o quão resoluto Masatsuki parecia, talvez ele realmente pudesse resistir a essas tentações. Depois de se separar de Sunkushiki, Masatsuki foi em direção ao seu dormitório. Seu aumento repentino na Heiatsu hoje foi muito grande, não houve tempo para treinar com Yui Sensei. Por enquanto, ele precisava se concentrar em refinar seu controle sobre sua Heiatsu, e enquanto isso poderia usar Jinzen para conversar com Ban Senhan. Os dormitórios da Academia Shin eram divididos em 3 categorias. O primeiro era o dormitório compartilhado padrão, 6 estudantes por quarto para homens e 4 por quarto para mulheres. O segundo era um dormitório individual normalmente reservado para alunos com aptidão excepcional, proporcionando-lhes um ambiente melhor para o treinamento. Masatsuki e seus 2 colegas mais próximos foram designados para esse tipo de dormitório. E o terceiro? Em vez de um dormitório, parecia mais uma mansão luxuosa, pátios privativos criados pessoais, uma residência digna da nobreza. Para viver ali, não bastava apenas dinheiro. Era preciso também ter status nobre. Ao entrar no dormitório, Masatsuki ficou surpreso ao encontrar um professor esperando por ele. Não só isso, mas seu dormitório foi transferido para o distrito das mansões. Algumas coisas nunca mudam. Não importa onde você esteja, o gênio sempre recebe tratamento especial. Capítulo 9. Masatsuki, estou aqui. Hanjiko Matsumoto não conseguiu esconder sua excitação ao olhar para a estrela em ascensão da Academia Shin, sentado de pernas cruzadas no sofá, as mãos acariciando constantemente sua Zanpakuti, mas logo a confusão tomou conta de sua expressão. Masatsuki havia obtido sua Zanpakuti há menos de um dia, mas o vínculo entre eles era excepcionalmente forte, tão forte que parecia um pouco estranho. Ela sabia que Masatsuki sempre quis uma Zanpakuti e esperava que ele se apegasse a ela quando finalmente a conseguisse. Mas ela nunca imaginou que Masatsuki ficaria completamente apaixonado por ele. Masatsuki, foi para isso que você me chamou aqui? Vou ficar furiosa.
Hanjiku fez beicinho e estendeu a mão para dar um tapinha no rosto de Masatsuki. Estou bem aqui. Posso não ser totalmente adulto ainda, mas isso não é desculpa para ficar bajulando uma espada. Como se quisesse afastar o espírito da raposa que havia aparecido de repente na vida de Masatsuki, ela deliberadamente se acomodou em seu colo. Minha querida, é de mim que você gosta, não é? Eu realmente não esperava que por trás do rosto puro e das roupas modestas de Ban Senran, uma figura tão requintada se escondesse. Realmente incrível. Ah, sim, Hanjiku, é de você que eu gosto. Masatsuki, que murmurava distraidamente, de repente voltou à realidade. Seu olhar atordoado se aguçou e ele envolveu os braços em volta da cintura esbelta de Hanjiku. Masatsuki, você não fez nada de impróprio com sua Zanpakuti, fez? Uma Zanpakuti é a extensão da alma de um Shinigami. São dois seres com um só coração. Hanjiku lançou-lhe um olhar de desdém. Claro que eu sei disso, mas a situação de Ban Senran é única. Único. O que há de tão único nisso? O vínculo entre um Shinigami e sua Zanpakuti não é sempre o mesmo? Não sei como explicar. Só posso dizer que ela não sou eu. Bobagem. Hanjiku não conseguia aceitar tal explicação. Contradizia completamente o que ela aprenderá nos livros didáticos. Ela cerrou os dentes e retrucou. Você só está tentando justificar seu comportamento estranho, não é? Não pense que eu não sei. Você está mentindo. Você me disse que ia cobrar uma dívida, mas na verdade estava dando uma escapada para visitar a vizinha. Juro que estou falando a verdade desta vez. Eu tenho meus limites, ok? Masatsuki bateu no peito, indignado. Além disso, fazer algo assim consigo mesmo, não importa como você encare, seria muito estranho. Hanjiku olhou para ele com desconfiança e então congelou de repente, como se tivesse percebido algo. Um pensamento inacreditável surgiu em sua mente. Se esta Zanpakuti fosse independente, então ela poderia realmente. De jeito nenhum. Uma Zanpakuti sem forma física. O que ela poderia fazer? E Masatsuki não sentiria dor? Masatsuki estendeu a mão, bateu em sua testa com 2 dedos e a tranquilizou. Certo, se você não consegue entender, nem pense nisso. Nem eu entendo completamente. Concentre-se apenas no seu treino. Olhe para você preguiçoso todos os dias, sem se exercitar. Não é de se admirar que você não esteja crescendo. Hanjiku se inclinou lentamente contra Masatsuki, suas pequenas mãos agarrando-se firmemente a ele enquanto seus corpos se pressionavam juntos. Uma leve sensação de urgência surgiu dentro dela. De repente, ela desejou que esse corpo crescesse mais rápido. Ao ver a expressão gradualmente séria no rosto de Hanjiku, um arrepio percorreu o coração de Masatsuki. Seireitei, quartel-general da 1ª Divisão. O diretor da Academia X estava na entrada, com o coração cheio de expectativa, enquanto explicava seu propósito aos guardas. Um Shinigami entrou na sede para relatar sua chegada e em pouco tempo, o diretor foi convidado a entrar. Apesar de servir como diretor por séculos, o quartel-general da 1ª Divisão não era um lugar onde ele pudesse entrar à vontade. Embora Genrizai Shigekuni Yamamoto tenha sido o instrutor-chefe da academia e o diretor fundador da Academia X, a própria academia havia se tornado uma instituição educacional independente, separada do Gotei 13 e sem vínculo com a 1ª Divisão. Enquanto caminhava em direção aos aposentos do capitão, Shinigami da 1ª Divisão patrulhavam a área em todas as direções. De vez em quando, mensageiros da 5ª Unidade da 2ª Divisão apareciam e desapareciam em um instante. Sempre que o diretor passava, os Shinigami ao longo do caminho o saudavam respeitosamente, e ele, por sua vez, os reconhecia com um aceno severo. Afinal, quase todos os membros do Gotei 13 eram graduados da Academia Shin. Todos eram, de certa forma, seus alunos. Atravessando o pátio, tirou os sapatos em frente a uma sala e pisou no piso de madeira polida. Aproximando-se da entrada, pigarreou e gritou com voz firme. Capitão comandante, diretor da Academia Shin, Keito Sato, solicitando uma audiência. Digitar. Uma voz profunda e resoluta respondeu de dentro. Desculpe a intrusão, disse o diretor respeitosamente, curvando-se levemente enquanto abria a porta e entrava. A sala era pequena, com paredes adornadas com espadas. No centro, havia uma mesa de chá de madeira, cuidadosamente disposta com uma variedade de jogos de chá requintados. Sentado atrás da mesa, estava um homem idoso com uma expressão serena, porém sutilmente gentil. Seus olhos semicerrados mal revelavam uma fenda, e sua testa exibia 2 longas cicatrizes. Seu penteado combinava com o do diretor, seu shirakuza envolto em um grande auri branco esvoaçante, forrado com púrpura imperial. Um único e ousado ishi foi inscrito dentro de uma moldura preta em forma de diamante na parte de trás do auri. Este era ninguém menos que o capitão da 1ª Divisão, o capitão comandante do Gotei 13, o Shinigami mais forte do último milênio, Genrizai Shigekuni Yamamoto. Capitão comandante. No momento em que pôs os olhos no velho, o diretor não hesitou. Ele se ajoelhou em sinal de respeito. Somente alguém da sua idade e experiência poderia realmente compreender a crueldade que esse ancião aparentemente gentil demonstrou em sua juventude. O que te traz aqui? Perguntou Yamamoto. Descobri um talento extraordinário na Academia Shin. Um verdadeiro gênio. Logo no primeiro dia, ele alcançou o Shikai e o 6º nível da classificação Heiatsu. O diretor enfatizou a palavra gênio enquanto retirava um documento da manga e o entregava. O nome dele é Masatsuki Aozaki. Este é o perfil dele. À medida que as páginas viravam, o batimento cardíaco do diretor ficava cada vez mais rápido. Ele está disposto a se formar mais cedo e se juntar ao Gotei 13? A pergunta pegou o diretor desprevenido. Por que o capitão comandante perguntaria isso? Masatsuki Aozaki estava matriculado havia apenas 2 dias, e hoje seria sua primeira aula de fato.
Apesar de seu talento extraordinário, ele ainda não havia passado por nenhum treinamento formal. Era cedo demais para se formar. A Academia Shin era especializada em ensinar técnicas e conhecimento, coisas que não podiam ser dominadas somente por meio de Reiatsu avançado. Se Masatsuki se formasse cedo demais, ele seria essencialmente uma folha em branco, sem treinamento em habilidades críticas. Mesmo dentro do Gotei 13, seria difícil para ele adquirir o conhecimento e as técnicas necessárias. Afinal, em sua essência, o Gotei 13 era uma organização militar, uma profissão onde cada Shinigami tinha suas próprias responsabilidades. Ao contrário da academia, onde os instrutores se dedicavam ao ensino, nenhuma divisão tinha o luxo de treinar recrutas desde o início. A menos, é claro, que se nascesse na nobreza. Aqueles criados em famílias de elite recebiam ampla educação em tudo, desde a administração de propriedades familiares até o domínio de técnicas de combate Shinigami e manobras políticas. Para eles, a formatura antecipada não representava nenhum obstáculo real. Felizmente, com séculos de experiência como diretor, ele já havia previsto tais preocupações muito antes de pisar ali. Ele viera preparado. Capítulo 10. Ele não tem intenção de se formar mais cedo por enquanto. Yamamoto olhou fixamente para o diretor e perguntou lentamente: por quê? Teriam os nobres agido tão rapidamente? Ele acabará de saber do talento de Masatsuki Aozaki, mas o garoto já havia se deixado seduzir pelas ofertas, optando por rejeitar o Gotei 13? Como governante de fato da maior força militar em Seireitei, Yamamoto era inabalável em sua lealdade à família real e à hierarquia nobre. Isso era de conhecimento geral, e foi precisamente isso que encorajou as famílias nobres a conspirar sob seu nariz. Ele mantinha as leis da sociedade das almas com disciplina absoluta e não tinha necessidade pessoal de cultivar ou expandir sua própria influência. A única razão pela qual ele desejava recrutar Masatsuki Aozaki era para evitar que tal prodígio, alguém que até superou Shunsui Kiraku e Jishiro Kitaki, se envolvesse nas lutas de poder sem sentido dos nobres, reduzido de um talento único em um milênio a nada mais do que uma ferramenta para suas ambições. Então, qual família estava de olho em Masatsuki Aozaki? O ambicioso clã Tsunayashiro? O clã Kazumiji desesperado para ascender ao posto das 4 grandes casas nobres? Ou, o olhar de Yamamoto caiu sobre o documento, examinando a seção que listava os professores do menino. Ou seria o clã Kushiki, representado por Sun Kushiki, aproveitando sua proximidade para protegê-lo primeiro? Se fosse a família Kushiki, isso seria aceitável. Embora tivessem sido relutantemente atraídos para a política nobre, Jinrei Kushiki não era apenas um velho amigo, mas também um símbolo de nobre integridade. O clã Kushiki não desperdiçaria tal talento. O clã Kazumiji era, na melhor das hipóteses, tolerável. Seus métodos eram relativamente brandos. Mas se Masatsuki caísse nas mãos do clã Tsunayashiro, então ele estaria verdadeiramente arruinado. Ele acredita que ainda não é habilidoso o suficiente e deseja continuar seus estudos na Academia Shin. O diretor engoliu em seco, nervoso, e acrescentou: parece que ele não tem intenção de ir embora tão cedo. A atmosfera na sala ficou inexplicavelmente mais fria. Nenhum nobre se aproximou dele? Percebendo o que preocupava Yamamoto, o diretor soltou um suspiro silencioso de alívio. Fique tranquilo, capitão comandante. Tenho monitorado Masatsuki Aozaki desde sua inscrição. As únicas pessoas que tiveram contato próximo com ele recentemente foram 2 instrutores e 2 amigos de sua cidade natal. Conheço bem o caráter do Kushiki-sensei. Ele jamais passaria dos limites. Quanto à outra instrutora, o relacionamento dela com Masatsuki Aozaki é puramente profissional. O diretor assentiu para si mesmo. Bem, puramente um vínculo entre almas. Yamamoto recostou-se na cadeira em silêncio pensativo. O diretor, sentindo a importância do momento, aproximou-se silenciosamente da mesa de chá e serviu uma xícara de chá para Yamamoto. Seus movimentos eram praticados claramente, não era a primeira vez que realizava tal tarefa. O tempo passou em silêncio, tempo suficiente para que o diretor começasse a se sentir inquieto só de ficar ali parado. Então, de repente, Yamamoto falou: já que o garoto gosta de estudar, mande-o para a primeira divisão depois da aula. Eu ensinarei pessoalmente o que significa ser um verdadeiro Shinigami. Farei com que o Hiteitai o notifique. Você pode retornar. O diretor congelou por um momento, então seus olhos brilharam de excitação. O capitão comandante, mentor pessoal de Masatsuki Aozaki. Reportar-se à primeira divisão não era apenas uma questão de treinamento. Era também uma questão de avaliação e proteção. E depois que essa avaliação foi concluída, as possibilidades eram tão avassaladoras que nem ousávamos considerar. Por que não nasci com esse talento? Se eu tivesse sido, não teria sido Shijiro Sasakibe ao lado do capitão comandante todos esses anos, teria sido eu, Sato Keito. Suspirando interiormente, o diretor se virou e saiu dos aposentos do capitão. Vou confirmar isso mais uma vez. Aluno da Academia Masatsuki Aozaki, você deseja ir para a primeira divisão para aprender? Eu faço. Masatsuki imediatamente deu uma resposta firme enquanto olhava para o mensageiro do Hiteitai. Afinal, este era Genrizai Shigekuni Yamamoto, o Shinigami mais forte dos últimos 1000 anos, um verdadeiro mestre de todas as disciplinas. No auge absoluto dos Shinigamis, não havia professor melhor em toda a sociedade das almas. Sem mencionar que, como líder do Gotei 13, formar um bom relacionamento com ele pouparia Masatsuki de muitos problemas no mínimo. Ele não teria que se preocupar com nobres tentando arrastá-lo para seus esquemas. Observando o mensageiro desaparecer na distância, Masatsuki voltou para seu dormitório. No momento em que ele entrou, Hanjiko Matsumoto largou os salgadinhos nas mãos e o abraçou. Masatsuki, aquele era o Hiteitai agora? Sim. O capitão comandante Yamamoto quer que eu vá para a primeira divisão uma vez por semana. Ele orientará pessoalmente meu treinamento. Masatsuki não fez nenhum esforço para esconder, nem queria.
Quanto mais pessoas soubessem, menos problemas ele teria que enfrentar. Você quer dizer que o capitão comandante Yamamoto o aceitou como discípulo? Hanjiko perguntou animadamente pulando em cima dele. Ele não disse nada sobre me aceitar como discípulo, apenas que me daria instruções em treinamento. Deitado no sofá, Masatsuki estendeu a mão para segurar Hanjiko antes que ela se empolgasse demais e caísse. Hanjiko se endireitou, bateu no queixo pensativa, e então o olhou com ar perplexo. Então, são como aulas extras do capitão comandante? Masatsuki achou a frase um pouco estranha, lembrou-lhe Shui-sensei. Mesmo assim, cutucou a bochecha de Hanjiko e assentiu. Algo assim. Isso não é muito diferente de ser um discípulo. Você é basicamente um aluno não oficial do capitão comandante Yamamoto. Hanjiko relembrou as histórias que Masatsuki lhe contará sobre grandes seitas e seus diferentes tipos de discípulos. Para ela, essa situação definitivamente contava como uma discípula não registrada. Se você estiver recebendo treinamento personalizado do capitão comandante, vai ficar super forte rapidinho. Isso significa que posso relaxar, certo? De jeito nenhum. Você não pode relaxar no seu treinamento. Masatsuki suspirou. Hanjiko, você sabe por que eu te trouxe para a Academia Shin? Sim, porque Masatsuki é um lolicon e não consegue viver sem mim. Masatsuki esfregou a testa exasperado. Isso é, parte disso, mas não totalmente. Gosto de todas as idades. Espere, não foi isso que eu quis dizer. Ele respirou fundo e continuou. A verdadeira razão é que há um monstro em Rukongai, um homem com coração de fera. Você tem algo dentro de você que é incrivelmente importante para ele. Ele só não percebeu o valor disso ainda. Para estar seguro, você deve treinar duro. Força é a chave para a sobrevivência. Seu tom ficou mais pesado quando ele colocou a mão firme no peito de Hanjiko. Dentro deste pequeno corpo havia um fragmento do Rei das Almas, algo que o Gyoku precisava desesperadamente. Masatsuki tinha certeza. Se Hanjiko Matsumoto carregava a unha do Rei das Almas, então não havia como lhe faltar talento. A noite caiu em silêncio. Na vasta mansão, Masatsuki e a jovem Hanjiko estavam deitados no sofá, olhando um para o outro sem dizer nada. Tendo crescido em Rukongai, onde não suportou nada além de fome, olhares frios e rejeição, Hanjiko nunca imaginou que alguém como ela, que antes não tinha nada, pudesse possuir algo que um certo grande vilão considerava inestimável. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.